tem muita área médica para ser explorada aqui nos Estados Unidos, mesmo para a população brasileira. A população ao longo dos últimos anos cresceu demais, a população médica não acompanhou esse crescimento, portanto hoje faltam muitas pessoas, mas muitas pessoas na área da saúde. Como é que você orientaria a pessoa agora que não sabe muito bem como vem, se ele quer vir como empresário, quer vir como operacional, ou que ele quer vir pelo menos com o dinheiro dele, o que você faria para essa pessoa? É que pela falta de médico, o que eles começaram a fazer? Eles começaram a diminuir o processo burocrático para um médico que há 20 anos atrás jamais pensaria em vir para os Estados Unidos, porque ia ter que fazer todo o processo de novo. Hoje eles facilitaram esse processo. Na verdade, eles estão desburocratizando esse processo. O número de profissionais da área de saúde voltados para a parte operacional, do tipo injetar coisas desse tipo, ele realmente pode ser que ele diminua. Mas o número de profissionais relacionados ao processo de cuidados emocionais, cuidado do dia a dia, cuidados relacionados a como passar o diagnóstico, como fazer um tratamento, como fazer o processo acontecer baseado em tecnologia, esse não. Esse cada vez vai aumentar mais. E de novo, lógico que a tecnologia está crescendo e está evoluindo, mas o ser humano ele continua precisando de ser humano. O ser humano continua precisando de cuidado, de carinho, de atenção. A parte psicológica, a AI não resolve. Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Prontuário de Gestão. E você que está achando engraçado, eu sou o host hoje, e você que não me conhece, logicamente, eu sou o Dr. David Sena, um dos cofundadores da Gestão DS e também da Prontuário de Gestão. E a gente vai falar hoje um episódio extremamente especial aqui diretamente de Miami, eu sendo o meu correspondente internacional, olha como eu tô chique, né? Aqui em Miami, para falar para você, colega médico, sobre tudo aquilo que você tem dúvidas relacionadas ao processo de internacionalização, que pode ser da sua clínica, pode ser de você mesmo, ou pode ser de alguma ideia sua na área de saúde que você queira trazer para cá. Isso porque eu estou fazendo isso exatamente na minha vida pessoal, e eu estou sendo uma pessoa que é um grande especialista na área, é a maior empresa da América Latina relacionada à imigração, tá? Que é o Roberto Spiegel, e ele vai falar com a gente, o Roberto, sobre tudo aquilo que ele já está me orientando pessoalmente, mas eu queria compartilhar com vocês. Então, Roberto, muito obrigado por ter aceitado meu convite. E para quem não sabe, isso aqui é a casa dele, tá? Essa coisa linda aqui, o homem tá bem de vida mesmo. E ele vai compartilhar com a gente, assim, tudo aquilo que ele aprendeu nesse tempo, ajudando os colegas médicos a vir para cá, seja como empresário, seja como médico mesmo, seja com oportunidades que já funcionam no Brasil, trazendo para a gente. Então, Roberto, antes de mais nada, assim, obrigado mesmo por ter aceitado esse convite aqui na sua casa, ter me recebido tão bem. Já está me ajudando pessoalmente, na pessoa física, né, e também na jurídica, né, com a Gestão DS. E, poxa, a gente tem que compartilhar isso com as pessoas, né? E eu queria primeiro que você contasse um pouco do seu background, assim, você sendo brasileiro, morando aqui, dando certo nos Estados Unidos, né? Como é que começou para você, para a gente começar depois a falar como é que vai ajudar as outras pessoas a chegar aqui também. Bom, obrigado pelo convite, né, pela abertura, pelo espaço. Acho que programas como esse dão voz, né, para as pessoas que estão no Brasil conhecerem um pouco mais sobre esse mundo dos Estados Unidos, que todo mundo busca saber, né? É um tema exótico, né? É um tema que eu chamo que é um tema sensual. As pessoas elas gostam de conversar sobre os Estados Unidos e trocar ideia sobre isso. Falando um pouco sobre a minha vida, né? Eu montei uma empresa que chama Morar EUA, né, nos Estados Unidos. Hoje nós somos uma das maiores agências de imigração para os Estados Unidos da América Latina. A gente opera em 6 países. A gente tem a base em São Paulo, a gente faz eventos, mais ou menos 14 eventos por mês no Brasil. Por mês? Por mês no Brasil, fora nos outros países da América Latina, Estados Unidos, enfim. Moro, né, a minha base com a minha família aqui em Miami, temos funcionários espalhados aí pelo mundo inteiro, e há 11 anos que a gente vem fazendo esse trabalho. A gente já teve 4 premiações como uma das melhores agências de imigração do mundo. Eu já fui eleito 2 vezes top 25 CEOs de imigração do mundo. Meu sócio, que é o Dr. Rafael Lamberti, advogado de imigração, que é quem representa, né, na Law Firm os nossos clientes, também já foi eleito 3 vezes como um dos 10 melhores advogados de imigração do mundo. Enfim, então a gente vem com bastante história, né, ao longo desses 11 anos, ajudando diversas áreas e muitos médicos cada vez mais. E, Roberto, como é que começou essa procura? A gente está falando em off agora, você estava falando que não era bem uma procura tão grande antes, mas agora por algum motivo alguma coisa aconteceu, e a gente sabe o que aconteceu, eu gostaria que você compartilhasse com a gente. E por que especificamente a carreira do médico vem para cá? Porque, poxa, eu sou formado há 17 anos, eu já venho para cá, às vezes como professor, desde 2019, e eu nunca tinha pensado em morar aqui, por exemplo, como médico. E depois que eu conversei contigo, você começou a falar que existiam algumas aberturas, né? E eu falei, tá, mas será que a regra mudou? Mudou alguma coisa relacionada ao governo? Mudou alguma coisa relacionada ao processo seletivo? Como que é que mudou realmente da época que eu lembrava para agora? Bom, antes de responder isso, eu quero voltar um passo antes, que muita gente não sabe.
No Brasil, eu vou arredondar os números, tá? A gente fez uma pesquisa aqui, né? A gente tem no Brasil quase 400 faculdades de medicina. A gente tem nos Estados Unidos perto de 170, 180 faculdades de medicina nos Estados Unidos. Lembrando que a população americana é quase 50% maior que a brasileira, vamos arredondar. No Brasil a gente tem 210, aqui eu acredito que a gente tem uns 350 milhões de habitantes. Depois a gente fala de números, de valores, enfim, mas isso é o começo da resposta para te dar. Por quê? Culturalmente falando, os Estados Unidos é um país que eles visam fortalecer as classes. E algumas profissões elas são mais valorizadas propositalmente. Então, medicina é uma delas, dentistas, né, advogados, que fazendo uma relação de estudo, no Brasil o cara sai de uma escola e ele vai para a faculdade de medicina. Aqui não, aqui ele vai para uma faculdade que eles chamam de Undergraduate Program, que é, por exemplo, uma faculdade de biologia. E aí quando você sai da faculdade de medicina no Brasil, você vai para a residência. Aqui quando você sai da faculdade de biologia, aí você vai para a faculdade de medicina. E depois da residência você vai para a especialização e aqui depois da faculdade você vai para a residência para depois ir para a especialização. Bem mais longo aqui. Então o caminho ele é mais longo. Por ser mais longo, o investimento ele é muito mais alto. Então a acessibilidade ela é muito menor. Portanto, por que eles fazem esse caminho tão complexo? Exatamente porque eles querem um médico no topo da cadeia alimentar. O médico, o advogado, o dentista são profissões que eles ganham mais dinheiro exatamente porque eles investem por muito mais tempo o seu tempo e investem o dinheiro nas unidades de estudo, né? Nas unidades de ensinamento, nas faculdades e tal. Então, a resposta começa por aí. Só que o que acabou acontecendo? A população ao longo dos últimos anos cresceu demais, a população médica não acompanhou esse crescimento, portanto, hoje faltam muitas pessoas, mas muitas pessoas na área da saúde. Na área da saúde, sem contar essa parte de dentista e tal, agora eu estou focado em médico, não estou falando de enfermeiros, só para dar um número. Enfermeiros, faltam 200 mil enfermeiros nos Estados Unidos. Vou repetir o número, 200 mil enfermeiros é o que falta. Na área da saúde em geral, entre todas as especialidades, a gente está falando alguma coisa em torno de 80 mil. Por conta disso, e aí tem uma coisa, né? O médico aqui, ele é validado por estado, né? Estados Unidos da América. Então aqui é o país que ele é um conglomerado de estados, que cada estado tem o seu processo de revalidação, tem o processo de board. Então aí cada estado tem a sua autonomia para facilitar ou dificultar a vinda de um médico estrangeiro. O que acabou acontecendo nos últimos anos é que pela falta de médico, e aí assim, números grandiosos de pagamento de paycheck para os médicos, para ser atrativo, mas mesmo assim, né, o médico ele vai viajando, ele vai mudando, mas faltam muitos médicos na Flórida, em todos os estados. O que eles começaram a fazer? Eles começaram a diminuir o processo burocrático para um médico que há 20 anos atrás jamais pensaria em vir para os Estados Unidos, porque ia ter que fazer todo o processo de novo. Hoje eles facilitaram esse processo. Na verdade, eles estão desburocratizando esse processo. Então, basicamente, hoje em dia, o que o médico tem que fazer? Ele tem que fazer os 3 steps. Perfeito. Ele faz as 3 provas, depois das 3 provas ele vai passar na entrevista no board, e aí só é importante dizer, eu quero até citar o crédito do primeiro médico revalidado dessa forma aqui na Flórida, é meu cliente, chama Renato Locks, um cara maravilhoso, um ortopedista de nome, um cara maravilhoso, ele foi o primeiro brasileiro na Flórida a revalidar, que é nosso cliente. A gente fez todo o processo de visto dele, todo o processo de mudança da família dele, todo o processo de alocar e ajuda essa parte profissional. Só que, bom, enfim, depois dos 3 steps, ele passa no board e aí ele está liberado para trabalhar de forma assistida com o responsável. Então deixa eu ver se eu entendi. Na minha época eu tinha que fazer os 3 steps, aí você ganhava uma nota e daquela nota você poderia fazer a prova para ser seletivo, né? Para fazer a residência de novo. É como fazer a residência, exato. De novo. Então, assim, pelo que eu entendi do que você está falando, os steps... A residência acabou. Então, os steps continuam. Steps continuam. Os steps continuam, o cara sabe falar inglês, fez os steps. Tá, aí agora ele vai ter que ter uma pessoa que assista ele, faça a assistência dele. Nesse período, ele vai ficar como se fosse um médico não em treinamento, mas em assistência, correto? Com um médico sendo responsável por ele. E aí vem uma grande pegadinha. Quem vai querer, né? A gente está no país do liability.
A gente está num país onde o médico não necessariamente ele vai querer assinar por você, ele precisa te conhecer. O americano ele faz com relações confiáveis, exatamente pelo peso da responsabilidade que é. Os médicos aqui, o maior custo, o custo número 1 de um médico nos Estados Unidos, você sabe o que é? Profissionalmente falando? Processos? Seguro. Seguros? Seguro, é o custo número 1. Então, eu vejo muito na internet, olha agora, a Flórida liberou, babá. Eu não vou falar que é mentira, mas falta um pedacinho da verdade que não estão contando, né? E, de novo, para você vir como médico, você tem esse pedaço, só que esse pedaço ele é fundamental. E não adianta achar e falar, não, eu vou fazer e vai dar tudo certo, eu vou encontrar alguém. Não é assim. Não é assim. É encontrável? É. Mas se fosse fácil, todo mundo já teria feito. Mas entendendo, perfeito, então abriu uma janela de oportunidade, certo? Isso é verdade. Então, assim, uma coisa é sabida, assim, ficou mais fácil do que antes. Antes era muito difícil, muito. E agora não é que ficou fácil, ficou mais fácil. Ainda tem, tem toda a sua dificuldade, né? Mas como você acabou de falar, você acabou de fazer recentemente, né? Isso acabou de mudar, e você consegue fazer o processo como um todo. E aí, como é que a gente acha, então, essa pessoa que vai ficar, entre aspas, responsável pelo que a gente vai fazer? Então, aí, de novo, assim, voltando à história um pouco para mim, eu sou considerado dentro do meio um dos... Isso eu falo com toda a modéstia porque realmente eu sei fazer isso. Eu sou considerado um dos maiores estrategistas, né, de mudança de país. Eu não vou falar de visto necessariamente, porque uma mudança de país, ela envolve muitos aspectos. Ela envolve o visto, que a gente tem a law firm, ela envolve negócios, ela envolve estudo, ela envolve carreira, ela envolve investimento, ela envolve filhos, plano de futuro, ou seja, se não tiver algum estrategista por detrás para criar esse plano como um todo, literalmente arquitetando esse plano, fazendo disso algo palpável, as coisas não acontecem. Por que a Morareua cresceu tanto ao longo dos últimos anos? Exatamente por essas estratégias. Olhando para esse mercado médico e vendo que esse mercado ele está crescendo cada vez mais, ele vai crescer cada vez mais, eu vou lançar em breve agora um programa que eu já fiz. E aí só um parênteses, são 11 anos de relação com os Estados Unidos. Hoje eu me relaciono com os maiores empresários aqui de Miami, tenho sociedade com alguns dos grandes nomes aqui de Miami, americanos mesmo. O próprio Francis Soares, que é o prefeito de Miami, ele faz parte de uma das empresas que eu sou sócio. Então, assim, por construir todo esse relacionamento ao longo dos anos, a gente acabou de finalizar um projeto que assim vai ser lançado ainda, que a gente vai pegar os médicos brasileiros que querem se alocar aqui nos Estados Unidos e trazer eles já trabalhando aqui dentro da área médica e criando para eles, dentro desse ecossistema médico que a gente está finalizando agora, trazendo para eles uma experiência desde trabalho até conexões para que aí sim ele consiga fazer isso. Mas também não vai ser obrigado, tá? Sim. Porque existem caminhos alternativos dentro da área médica que não é necessariamente você ser um médico. Não. Você não precisa ser um médico para ganhar dinheiro, você não precisa ser um médico, ter a licença de médico para trabalhar dentro dessa área. E é isso que as pessoas não veem e não conhecem, porque ninguém fala. Não, mas é exatamente essa a segunda linha de raciocínio que eu queria trabalhar contigo. O que acontece? Quando você começa a falar assim, pelo menos lá no início, quando eu me formei, né, eu cheguei a fazer minha validação em Portugal, fiz em outros países também, era fazer as provas, por causa do PhD e tudo, né? E a gente fazia o processo todo, o pessoal aceitava a gente. Aqui nos Estados Unidos sempre teve que fazer esse processo das provas, né? E aí um belo dia, eu falando com minha filha, minha esposa, minha filha que estuda no colégio americano, ela chegou assim, pai, eu quero fazer o college fora, né, quando tiver 16 anos, que seria equivalente a 5 anos. E aí eu já compartilhei isso contigo, então vamos criar o projeto Estados Unidos 2030 e agora mais recentemente Miami 2030, né? Eu nunca imaginei vir como médico, inclusive não pretendo vir ainda, mas então minha vertente é muito mais empresarial. Por exemplo, a Gestão DS, a gente nasceu para ajudar os médicos a terem mais prosperidade, né? E aí eu pensei assim, poxa, então vamos fazer o que eu faço no Brasil, também nos Estados Unidos, e internacionalizar a empresa toda. E ajudar outras pessoas a fazer outros negócios. E aí, estudando o cenário, estudando o mercado, eu vi que tinha tanto cenário, a gente vir como empreendedor, as soluções que já funcionaram em outros países, não copiar colar não é bem a palavra, mas fazer adaptações para cá, né? As soluções relacionadas a
como cuidar das pessoas de uma maneira geral, tanto desde a enfermagem quanto até o processo de educação, como ser um educador, como também como médico propriamente dito. E esse tipo de pessoas, como o meu perfil, por exemplo, perfil mais empresarial, um perfil que já tem empresa, um perfil que eventualmente não quer fazer o processo de steps, não quer fazer nada, ele também funciona para ti? Doutor, vou te falar, é que todo médico eu chamo de doutor, tá? Por mais que hoje eu te vejo mais como empresário, mas você é uma das minhas referências médicas, assim. Eu acho que assim, é incomparável o mercado de Brasil e Estados Unidos. É incomparável em todos os setores. Né? O médico vir é um caminho incomparável, o empresário vir é um caminho incomparável. Eu vou te dar números que eu acho que é legal. O PIB do Brasil, 2,1 trilhões de dólares o PIB do Brasil. Então, Brasil todo. Brasil todo. Então vamos lembrar, o Brasil tem 220 milhões, 210 milhões de habitantes, 220 milhões de habitantes com 2,1 trilhões de PIB. Se eu pegar o PIB dos Estados Unidos, de 2,1, a gente está falando de mais de 30 trilhões de dólares de PIB. Mas eu vou pegar os 4 maiores estados. A Califórnia é 4,6 trilhões de dólares o PIB, é mais de 2 vezes o PIB do Brasil. Quando a gente pega o Texas, é 2,4 trilhões de dólares, é maior que o Brasil. Quando a gente pega Nova York, é 2,2 trilhões de dólares, é maior que o Brasil. E quando a gente pega a Flórida, que tem 21 milhões de habitantes, então vamos arredondar que é 10% do Brasil, aqui tem 1,8 tri de dólar de PIB. Se eu tirar o agro do Brasil, que é 2,1, vai para 1,4. Sem o agro do Brasil, o PIB da Flórida tem mais dinheiro rodando do que no Brasil inteiro. Mas mesmo que eu contar o agro, a gente está falando o seguinte, que em 10% da população da Flórida roda 75% do PIB brasileiro, gente. Só no estado da Flórida. É outro mundo. Quando a gente fala de health techs, quando a gente pega empresa de tecnologia, gente, é outra liga. É o Brasileirão, Campeonato Brasileirão. Então, um tá no Brasileirão Série C e o outro tá na Champions League, na verdade. É outro... Isso não é falar mal de Brasil, isso é economia, isso é número mundial, pô, é só pegar os números de economia. É por isso que os Estados Unidos é tão forte. Não é à toa. Não é à toa que as coisas acontecem aqui e que tem muito dinheiro circulando. Então, agora, como é o mercado, é o maior mercado do mundo, ele é o mercado mais requisitado do mundo. Todo mundo quer. É a joia da coroa. É a Champions League. Champions League. Não tem pé de pau, tá? Então é a mesma coisa, cara. Você acha que o cara lá, que ele dá aquela treinadinha básica, você acha que esse cara chega? Não chega. É treinamento pesado todos os dias, ou seja, por que você vai dar certo nos Estados Unidos? Eu garanto que você vai dar certo nos Estados Unidos. Sabe por que eu garanto? Porque eu vejo imigrantes vindo há 11 anos. Quem dá certo é quem investe como você está investindo, vindo para cá. Você estava 3 semanas atrás aqui que a gente estava numa imersão junto. Aí há 1 mês e meio, 2 meses atrás estava de novo. Daqui 1 mês você volta de novo. Porque você está entendendo que esse é o maior investimento que você está fazendo para você. No final do dia, quem vai ser o maior beneficiário? Você. Então, se você quer vir para os Estados Unidos, você tem algumas formas de vir. Se você quiser dar certo, você tem que investir nesse teu caminho. Tem que investir no teu caminho ou de estudo, de networking, cara, conhecer pessoas. No Brasil, a gente faz muito negócio baseado em pessoas, obviamente. Mas a relação financeira no Brasil, ela é diferente da relação daqui. Aqui, ninguém vai te trocar por centavos se ele confia em você. Aqui a construção da confiança, de você estar junto, da pessoa saber que você é aquela pessoa que vem construindo aquela história, que vem entregando, isso vale mais do que o dinheiro. Então, o que acontece com isso? É mais difícil entrar, mas quando entra é mais difícil sair. Não, e é legal até compartilhar uma coisa que você me falou, e eu vim em janeiro, né? Quando eu voltei a vir para os Estados Unidos, da jeito que eu estou vindo agora, né? Com esse nosso projeto 2030. E vim com a missão de vir como David, e vim com a missão de vir como um dos cofundadores de gestão DS. Lógico. Porque a empresa dando certo aqui, ela explode mais ainda no Brasil, os meus usuários vão ter muito mais recursos ainda, e vou trazer o melhor de tudo. A gente já passou pela Califórnia, agora aqui em Miami, vai ter para Boston agora, então eu estou desbravando esse caminho para trazer o melhor para os meus colegas lá. E tem 3 coisas que o Roberto falou para mim, né, tá aqui do meu lado, agradeço muito, não falou diretamente para mim, mas todo mundo que estava na minha ação, que eu anotei aqui, e assim, quem anota, né, se lembra depois, que foi esse cara, primeira coisa, assim, crie uma meta tangível, com data, né, com data e que seja viável, não é aquele negócio, quero ir amanhã, não vem refugiado,
Não vem fugindo do Lula, não vem fazendo uma coisa desse tipo. Não é um projeto de uma hora para outra. Assim, a gente tem família envolvida, né? Até porque a gente já sabe que em outubro, tá gravado aqui, provavelmente ele ganha de novo. Aí sabe o que vai acontecer? Em outubro a galera, quero ir embora, quero ir embora. Cara, a gente já sabe antes, né? Então por que não se preparar, né? Não, acho que o primeiro foco é esse. Você bota no papel, né, como a gente está fazendo aqui agora, e faz uma meta futura, e não necessariamente você precisa ir mesmo, mas assim, você não planejar, nada vai acontecer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é transforma isso numa agenda. Assim, exatamente o que eu estou fazendo. Você percebeu que a cada 2 meses, ou 45 dias, eu estou aqui nos Estados Unidos. E, lógico, eu abro agendas, ou vou dar meus treinamentos, ou como cirurgião, né? Ou vou participar de treinamentos, ou vou participar dando suporte para outros eventos, sim, que é essa parte de calendário. E o terceiro, que tem tudo a ver com o segundo, quando você fala networking, para mim eu entendo netweaving, né? Que é bem diferente. Networking é você trabalhar a net, trabalhar a rede, né? E netweaving é você tecer a rede. E o que é tecer a rede? No conceito bem de terceira rede, de relacionamentos, é você sempre entregar valor primeiro, sempre entregar valor primeiro. A gente ficou amigo assim, por exemplo, todos os nossos parceiros são assim, quando ele chegava assim, pô Beto, tá precisando de quê, cara? Assim, quer que eu possa te ajudar no que eu sei e no que eu sou bom? Isso aqui, cara, vamos fazer, cara, mas quanto é que custa? Não custa nada. Assim, no futuro, algum dia pode ser que eu precise de você me ajude, se você puder me ajudar. E assim você vai, isso sempre permeou minha vida, e quando você falou, deu muita lógica, cara, faz um projeto, desse projeto você estabelece um calendário e aconteça, mesmo que você venha aqui, infelizmente, para passar um dia e não fazer nada, mas você veio. E o terceiro, assim, como é que você gera valor ao ecossistema? Porque o ecossistema ele devolve. Porque se no Brasil já devolve, aqui, gente, as pessoas deram certo aqui, são poucas pessoas que deram certo de verdade. Sim. E essas poucas pessoas são desconfiadas, como a gente é também. E essas poucas pessoas querem alguém que elas possam confiar e que coloquem energia e esforço na mesa. Então, já que você me falou isso também, como é que você orientaria a pessoa agora que não sabe muito bem como vem, se ele quer vir como empresário, quer vir como operacional, ou que ele quer vir pelo menos com o dinheiro dele, o que você faria para essa pessoa? Só falar assim, é por isso que mais uma vez eu reitero, né? O teu racional ele é de vencedor. Ele é o racional de entregar primeiro, né? Sim, porque, sempre. Por exemplo, na minha carreira, quando eu cheguei aqui, eu pensava exatamente isso. Eu falava, beleza, tudo que eu fiz no Brasil, lindo, maravilhoso, mas aqui eu não sou ninguém. Aqui zero. Então, antes de eu pedir qualquer coisa, eu vou entregar. Eu vou mostrar o meu valor, eu vou entregar o que eu posso entregar e eu tenho certeza que isso vai voltar. E é exatamente isso, porque aí você começa a atrair as pessoas que elas também estão nessa mesma semântica, né? E são pessoas que, poxa, vão falar assim, opa, ele teve a humildade, né, de me entregar primeiro. E a outra coisa que eu faço questão de ressaltar é essa tua vinda, né, com essas agendas. Eu sempre falo nas minhas palestras, né, quando eu comecei, os meus 3, 4 primeiros anos, eu vinha para cá cada 3 meses. Eu virava pra minha mulher e falava assim, não amor, tô cheio de reunião, tal. Falava, cara, eu tinha 2 reuniões para uma semana, só que eu falava, cara, eu preciso estar lá, porque ali eu vou conhecer as pessoas que eu quero conhecer, que eu preciso conhecer. Eu chegava no Starbucks, isso há 11 anos atrás, e eu estava tentando ouvir português para, opa, ó, o que você faz? Você mora aqui, cara de pau? Então eu ia lá para conhecer as pessoas, aí já conhecia um, conhecia outro, tal. Cara, no final, isso é o que me fez chegar onde eu cheguei hoje. Né? E aonde eu vou chegar é agora o que eu estou plantando agora. E eu tenho essa mentalidade, porque, de novo, a gente no Brasil, a gente, como um todo, não só na área médica, a gente vive num país que existe uma escassez. No mínimo uma escassez cultural existe. Eu sempre falo que lá a pessoa ela vive, ela trabalha para viver, ou seja, se ela não trabalhar, ela não sobrevive. Se ela não trabalhar, ela não paga a conta. Aqui o cara é ao contrário. Ele vive e ele trabalha. Ele não vive para trabalhar, mas assim, se ele não quiser, ele não trabalha amanhã, depois ele volta, ou seja, a relação profissional e com o dinheiro aqui ela é diferente. Por isso que os valores são diferentes. Lá falta emprego. Uma enfermeira lá, porque no Albert Einstein, sei lá, que é um dos hospitais talvez que mais paga, não sei, pelo menos é o que mais pomposo, vou chutar, ganhar 120 mil reais por ano, alguma coisa assim, a gente está falando o quê? De 20 mil dólares por mês? Uma travel nurse aqui, que é uma enfermeira que pode viajar, no Covid ganhava 10 mil dólares por semana. 10 mil dólares por semana. Eu estou falando que no Brasil ganha 20 mil dólares ano. Sim. Aqui era 10 mil. Aqui tudo bem, uma nurse normal, ela não ganha isso, mas ela ganha seus 100 mil dólares por ano, 120, 150 mil dólares por ano. E se ela não quiser hoje trabalhar, como eu falei, tem escassez, tem 200 mil de falta. Se a pessoa fala, não, eu vou tirar umas férias aqui, não quero. Aposentei, e daqui uma semana ela quiser voltar, ela arruma emprego assim.
porque o mercado precisa. Se o mercado tá comprador, Exato, ele precisa. E eu sei que você vai me falar de tecnologia, mas mesmo com a tecnologia, isso daí não vai mudar muito esse cenário. Ele vai mudar o cenário, mas ele não vai acabar com isso. Mas respondendo a tua pergunta, assim, a gente tem no Brasil a empresa que chama Morareua, né? Que é onde ali tudo começa. Eu digo isso porque a gente vai ter um projeto que eu trago o médico já dentro da área trabalhando, o cara sai do Brasil já com o contrato de trabalho assinado, isso para a área médica. Sim. Eu tenho clientes médicos que querem empreender aqui, então a gente faz já um caminho, um projeto de internacionalização de empresa, por exemplo. Eu tenho gente que fala assim, não, cara, eu tenho cliente médico, ele fala assim, cara, eu sou cirurgião, por exemplo, eu vou fazer diferente, eu vou tirar meu green card, eu vou continuar operando no Brasil, mas eu vou ao Brasil uma vez a cada 30, 40 dias, passar uma semana para operar e volto, minha família vai estar aqui, passo um mês aqui, uma semana lá, um mês aqui. Então assim, qual que é o importante de quem está ouvindo, os médicos estão ouvindo, é saber que não existe só uma verdade ou um caminho. Exatamente. Existem diversos caminhos e diversas verdades. Né? Então às vezes as pessoas pegam na internet lá uma informação que ouviu em algum lugar e falam, é isso. Falam, não, isso pode ser um caminho, mas às vezes tem outros e às vezes não é o melhor para você. Então a gente pode fazer um diagnóstico, que é o que a gente faz antes de qualquer coisa. É fazer um diagnóstico para ver se esse caminho é para você, se você se qualifica para algum tipo de visto, se você tem condições não só financeiras, mas psicológicas para uma mudança dessa. Imigrar para os Estados Unidos é para qualquer um, cara, isso aqui é para os fortes. É a pessoa que quer, que está vislumbrando esse caminho. E eu falo isso, você fala assim, nossa Beto, mas você está afastando o cliente. Não, eu jogo real, cara. Porque o meu trabalho é fazer o meu cliente dar certo nos Estados Unidos. Então se eu olhar um cara que não tem a menor condição, estrutura familiar, financeira, eu vou falar, meu filho, ó, se arruma, tá aqui o que você precisa se arrumar para um dia a gente voltar a falar, porque vai ser um desastre. Não, esse é o ponto, assim, é por isso que o primeiro passo sempre é fazer um planejamento. É o diagnóstico. É a consulta médica. É a consulta médica. Eu falo, eu tenho um time comercial que eles vendem o que a gente chama de consulta. Exatamente. Eu falo para eles, cara, vira pro cara e fala assim, você vai fazer uma consulta igual uma consulta médica. Porque você está vindo falar com um especialista, vai apresentar as tuas características e o que você quer dali? Um diagnóstico. Então a gente precisa te conhecer para dar o diagnóstico. Né? E uma coisa interessante também, nesse cenário internacional, que eu acabo vivendo muito isso agora, tanto como empresário, né, e também vindo como médico também. Quando a gente pensa em tecnologia, nossa empresa é uma empresa de tecnologia, né, então oferece essas soluções. Né? Quando tentaram fazer esse processo de tirar o médico da jogada, ou tirar os profissionais de saúde da jogada e deixar só IA ou robótica, né, que foi o Doctor in the Box, que aconteceu em São Francisco, imagina que investiu 600 milhões para investir num boxzinho que você entra lá dentro, ele faz todos os seus exames lá dentro, né? E você já sabe com o diagnóstico, com o tratamento. Então, o que era para ser feito em torno de mais de 100 unidades em um ano, com 600 milhões de dólares, foi um prejuízo de quase bi, assim, de 1,2 bi em relação ao processo todo. Porque só 2 boxes foram construídos que tiveram que acabar. Porque as pessoas saíram chorando de lá, que não tinha com quem falar, não tinha com como se organizar, porque não tinha uma pessoa para apaziguar quando a pessoa tinha um mau diagnóstico, por exemplo. E aí o que é que ficou muito patente, assim? O número de profissionais da área de saúde voltados para a parte operacional, do tipo injetar coisas desse tipo, ele realmente pode ser que ele diminua. Mas o número de profissionais relacionados ao processo de cuidados emocionais, cuidado do dia a dia, cuidados relacionados a como passar diagnóstico, como fazer um tratamento, como fazer o processo acontecer baseado em tecnologia, esse não. Esse cada vez vai aumentar mais. Eu estava até olhando aqui, eu não sei se você vai lembrar, tem um filme dele, daquele investidor de Wall Street que preveu a bolha de 2008, você lembra? Sabe desse filme? Eu sei o episódio, né? É isso, eu esqueci o nome dele. Ele saiu uma reportagem dele agora, ele prevendo a nova bolha da tecnologia. Por quê? Porque as pessoas, elas, por um lado, elas ficam apavoradas, falando, não, o mundo inteiro vai mudar, vai acabar, os robôs vão invadir a Terra e a AI vai... Gente, calma, calma. Isso é um processo. Isso é um processo de, quem sabe, demorar 10, 20, 30 anos. Eu vejo hoje startups de AI que não entregam nada, valendo 2 bi de dólar. Exatamente. Obviamente isso daí vai dar ruim, cara. Em algum momento isso daqui não tem como, porque você tem que entregar, né? Você tem que ter um deliverable, senão não vai. Como que você vai agregar valor se você não está entregando algumas coisas? E de novo, lógico que a tecnologia está crescendo e está evoluindo,
Mas o ser humano, ele continua precisando de ser humano. O ser humano continua precisando de cuidado, de carinho, de atenção. A parte psicológica, a AI não resolve. Então, deixa eu te passar uma coisa tão legal dentro desse conceito, que você estava na reunião lá, então você vai poder falar bem para quem está ouvindo a gente agora. Pronto, a Gestão DS é uma empresa de tecnologia no Brasil, certo? E a gente atende mais de 9 mil médicos, né? Tem mais de 70 funcionários, toda a galera. A gente realmente, graças a Deus, a gente é bootstrapping até hoje, né? Nunca precisou de dinheiro de fora, agora que entrou um primeiro investidor com a gente. E para a gente, no Brasil, isso é muito difícil. Aqui, primeiro contato que a gente começou a falar com as pessoas, pô, gostei da tua empresa, como é que a gente faz para trazer para cá e antecipar? Como assim, o dinheiro está em liquidação? Me explica isso melhor. E aí eu estou falando com o Roberto, Dave, teve ontem, no dia que a gente está gravando, né, teve um evento aqui em Miami, né, junto com o prefeito, Sim. E junto com o presidente Donald Trump, né, explicando a quantidade de recursos que vão ser transmitidos aqui para a Flórida, né, em relação à nossa área, também a área de saúde, e para quem quiser desenvolver isso aí, é um custo muito baixo de coleta financeira, como também de desenvolvimento. Isso aí, cara, isso não existe no Brasil. É porque, de novo, né? Lá a gente tem uma escassez financeira. Eu vou dar um exemplo. Você falou de investidores internacionais. Se não me engano, no Brasil, private equity, né, que são esses escritórios que compram, vendem, familiares e tal. Eu acho que o último número que eu vi é que tinham oficializados ali 50 private equities no Brasil. Aqui tem 4.900. O meu vizinho, você foi no meu escritório lá na Brickell. A Brickell, para quem não sabe, é uma avenida em Miami, que é o centro financeiro, vamos falar de Miami. É o lugar que mais tem banco por metro quadrado do mundo. O meu vizinho de porta é um private equity que eles administram 900 bilhões de dólares. É um escritório. Eles não entram em nenhum round de investimento que não seja que uma empresa não tenha um EBITDA menor que 150 milhões de dólares. Ou seja, eu estou falando de números assim que no Brasil não existe. Né? Quando você fala de vender uma empresa de R$1 bilhão, cara, é uau, tal. Se você falar uma empresa de 200 milhões de dólares, cara, assim, tem muita empresa que faz M&A que não olha para a empresa de 200 milhões de dólares, só olha para cima de 500, porque eles querem olhar o mercado grande. Ou seja, é outro, de novo, né? É o Champions League com o Brasileirão Série C, né? Ou seja, e aí voltando para o evento, pô, esse evento foi incrível, tava lá o chairman do Google, tava lá o chairman da Citadel, que é um dos maiores investidores de real estate do mundo, o Mayor Soares, né, o Francis Soares, que é o prefeito, Donald Trump, o Milei, né, o presidente da Argentina, tava lá, quem mais estava lá? O Messi também, né? O Messi estava lá, Tony Robbins, ele para mim, ele foi um espetáculo ali. A Serena Williams, né, que também é uma empreendedora, ela investe pesado em tecnologia. E tudo celebrando Miami, né? Então o pessoal estava celebrando Miami, né? Tudo falando sobre business em Miami. Jeff Bezos, que é quem terminou, né? A última palestra foi o Jeff Bezos. Não, mas teve mais. Teve o fundador da WeWork e do Flow, né? Que é um negócio de condomínio de casas, enfim, gigantesco também. Cara, assim, os maiores empresários do mundo estavam lá falando sobre Miami, sobre o futuro de Miami, obviamente o futuro dos Estados Unidos e obviamente falando sobre negócios e tecnologias, né? Então assim, foram 2 dias de palestras assim, cara, uma melhor que a outra, né? Obviamente o Trump é o Trump, né? Então a palestra do homem foi sensacional. Ele trazendo os números, né, da evolução da economia, da evolução, né, dos investimentos em tecnologia, dos trilhões de dólares que estão sendo investidos hoje, não só nos Estados Unidos, mas também na Flórida, né, mais especificamente em Miami. Miami virou um hub de tecnologia, né? Não, ouvindo você falar e assim, estudando, eu fiz o meu dever de casa também, e a gente mesmo como empresa, né, faz muito sentido a gente tentar alguma coisa aqui. Assim, porque naquele negócio, se você tem um capital, uma energia e um tempo calculado, né, você sabe, eu posso investir até tanto, e não estou fazendo apologia a ninguém largar de tudo e vir para cá, né? Mas fazer uma apologia, tipo, cara, a gente tem que ter algum capital de investimento. Sim. E investir em pessoas, investir em conceitos, investir em melhorias, para mim faz todo sentido. Seja como cirurgião, então até que eu estou no congresso aqui, está acontecendo um congresso nesse exato momento, cirurgia facial avançada, que foi a minha desculpa para a gente falar contigo, né? E também a parte dos investidores, faz muito sentido para mim que você começa a viver esse ambiente, aí você começa a ver realmente que você está jogando uma liga muito mais abaixo do que poderia. E aquela máxima, né?
eu prefiro muito mais, assim, ter 1% de uma pizza grande, né? Do que ter 10, 20% de uma pizza brotinho, sabe? Exatamente. Então, a gente é um mercado maior, é um mercado bem mais competitivo, é um mercado bem mais difícil, mas, cara, eu não preciso do mercado todo, eu preciso de 0,5, e eu não preciso vir só como médico, eu não preciso vir só como empresário, eu posso fazer um mix das coisas, inclusive. Ó, eu estava te contando, né, de uma rede de clínica, por exemplo, que eu conheço e eu estou ajudando eles. Eles têm um projeto de expansão de 300 clínicas só para brasileiros aqui nos Estados Unidos. Um dos Para brasileiros requisitos usarem ou para brasileiros atuarem, só para entender. usarem e aí automaticamente atuarem. Ah, em português? Porque eles só contratam um brasileiro. E aí você pensa o seguinte, imagina você... O cara já vem empregado, então. Lógico. Não, peraí. Você esqueceu de uma outra cadeia. Você tem... O cara já vem empregado, por isso que eu falei, eu trago e eu arrumo emprego. Meus clientes médicos podem me cobrar. O cara quiser lá, vai na Morareua, fala assim, ó, o Roberto falou que eu saio do Brasil empregado. Não me paga, não paga Morareua se não tiver o emprego. Já tá aqui, ó, tá gravado, tá? E tá gravado que o sistema de software é o nosso. Exato. Não, e o seguinte, mas é aí que é o ponto que eu ia falar. Aí você fala assim, não, mas eu não quero atuar. Eles têm uma rede, eles querem crescer para 300 unidades. O administrador de cada unidade, eles querem que sejam médicos, mesmo que no Brasil, não o responsável técnico, o responsável administrativo. Perfeito. Técnico, eles entram. Porque, óbvio, vamos supor que alguém que está assistindo aqui, ele fala, cara, então eu quero ter a clínica. Ele precisa ter um responsável técnico. Ao invés de ele montar do zero e bater cabeça e perder dinheiro e não sei o quê, cara, se junta nessa rede, vira como se fosse um franqueado, seja o responsável administrativo, porque você como médico vai saber administrar, usar softwares de gestão, tudo que vão te dar, potencializar o teu negócio, com o responsável técnico americano. Então, dentro desse ecossistema que eu estou falando, alguém daqui pode falar, cara, eu quero emprego, arrumo. Eu quero franquia dentro desse negócio, arrumo também. Que é exatamente isso que a gente está falando. Tem muita área médica para ser explorada aqui nos Estados Unidos, mesmo para a população brasileira. Oficial, são mais de 2 milhões de brasileiros vivendo nos Estados Unidos, gente. A gente precisa de hospital, a gente precisa de tudo, de tudo. Então, no final do dia, esses médicos que são donos dessa clínica, eles estão visualizando isso, falando assim, opa, olha o potencial de crescimento só no nicho Brasil, não estou nem falando do resto, né? Eu te comentei ontem do Dr. Badia, ele é tido como um dos maiores cirurgiões ortopédicos de mão, acho que do mundo, eu sei que ele é um amicíssimo meu aqui da Flórida, é um cara assim, num outro nível, ele joga a Champions League, né? Ele é americano e tal. Ele é fascinado com o Brasil, ele faz negócio com o Brasil, com negócio de cadáveres do Brasil, ele foi dar palestra agora em Belém. Ele fala para mim, ele fala, cara, se os brasileiros soubessem qual o valor desse brasileiro aqui, provavelmente eles viriam até mais. Porque o brasileiro, ele gosta de trabalhar. O brasileiro, ele não é folgado, ele não pela nossa cultura, ele é acelerado, ele quer fazer um negócio. Eu tive demanda durante o Covid para trazer quantas enfermeiras eu quisesse. Solicitação via governo da Flórida, para você ter ideia. Eu não tinha como, brasileiro não fala inglês. Mas eu questionei eles, eu falei, por que vocês querem brasileiro? Eles falaram, porque enquanto uns querem trabalhar, como fala, não é que querem, precisam trabalhar 40 horas semanais e fazem corpo mole, se deixar o brasileiro trabalha 150 horas semanais, trabalha o triplo, né? Porque o brasileiro gosta de trabalhar. Então assim, é isso que eu falei, não existe uma verdade, existem várias dimensões. O cara que quer vir empreender na tecnologia médica, o cara que quer vir ser médico, o cara que quer vir ser um surgeon assistant, o cara que quer vir um franqueado de uma clínica médica, ou seja, você tem várias coisas que você pode fazer, lógico. Por isso que assim, é importante essa validação, essa checagem, diagnóstico de cada um, porque cada um tem um meio de vir. E Beto, esses rumores, né, que a gente fica ouvindo, o Trump não ajuda mais, está deportando as pessoas, assim, até onde isso aí é falácia, até onde isso aí é verdade, porque do meu ponto de vista que eu estou vivendo aqui, eu estou vendo aqui, né, e vendo mais, eu estou vendo o contrário, estou vendo exatamente os caras que estão querendo entrar, tá tendo facilitações, né, lógico, eu não estou querendo negar que exista isso, mas eu não consigo enxergar. Se você que está lidando diretamente com isso, como é que está funcionando isso? Então, a imigração, ela é um tema extremamente amplo. Quando a gente fala de imigração, a gente está falando desde o cara que atravessa a fronteira ilegal, o cara que vem de turista e fica ilegal, ou o cara que vem legalizado. Né? Então você também tem uma dimensão aqui, vai do 8 ao 80, né? Você pega... Só que imigração,
ele é um tema extremamente relevante para a política nacional. Quando se fala dos ilegais. Então, aí o que acontece? A mídia pega o que está acontecendo com os ilegais e ela fala assim, o Trump não gosta do imigrante. E não é uma verdade. Do imigrante ilegal. Ele não gosta dos imigrantes ilegais. Por quê? Você vai passar a mão na cabeça de quem cometeu um crime? Não vai. Não deveria. Não deveria, pelo menos. Porque tem uns presidentes falando aí que o traficante é vítima do... Né? Mas não deveria. Na nossa escola tradicional, o traficante ele não é vítima de nada, exato. Enfim. Mas exatamente, mas esse é o ponto. Então assim, o que acontece eles falam assim, a gente tem uma Constituição como país e a gente tem uma responsabilidade com os nossos cidadãos. O cara que atravessou a fronteira, ele é nosso cidadão, ilegal, ele é nosso cidadão? Não, então ele tem que ir embora. Ele cometeu crime e mais. E aí é onde vem o Trump, ele bate pesado. Ele fala, o imigrante ilegal tem um percentual enorme que como ele tem poucas oportunidades, para onde que ele vai? Para o crime. Então se você pegar o índice de assassinato nos Estados Unidos, roubo, latrocínio, tal, quando você vai ver, a grande maioria é imigrante ilegal. Mas não é porque o cara é imigrante, é porque como ele é ilegal, ele tem poucas oportunidades. O cara quer crescer na vida, o que ele faz? Ele vai para o caminho errado. Então, o Trump, ele não gosta do imigrante ilegal. Agora, eu vou te dar um número. Existe um visto, por exemplo, que é o EB-2NW, que é um pedido de green card através da habilidade extraordinária. Muitos médicos a gente pede o green card por aí. Não todos, mas muitos. Ótimo. O EB-2NW, vou te dar número de índice de aprovação. Em 2020, a gente está em 25, 2022, o índice de aprovação passava de 90%. O índice de aprovação oficial, número da USCIS, da imigração americana, passava de 90%. Em 2023, esse número foi para 60%. Em 2024, ano passado, com o Joe Biden, 40%. Como caiu? Esse ano, com o Trump, voltamos para 65%, estamos no primeiro ano. Porque o que o Trump ele fala é o seguinte, você quer vir para esse país, a gente está de braço aberto. Se você comprovar o porquê que você vai vir para cá e você provar que você atende os pré-requisitos do visto, aí a gente quer. O que a gente não quer é se for diferente disso, você atravessar ilegal, ou você, por exemplo, o visto de turista hoje ele está mais negado que antes, e o de estudante, por quê? Porque as pessoas usavam o visto de turista ou de estudante para ficar aqui ilegal, para continuar. Ou mesmo fazer mudança de status e tal, mas eles não querem isso. Não faz eles sentido. querem que você prove o porquê que você está vindo. Eu falo imigração, guardem isso aqui assim, ó. Quando você fala de imigração, você não está falando de direitos. Você está falando de imigração, ela é um benefício. Quando você entra na fronteira ali, você chegou de avião em Miami e o cara carimba teu passaporte, ele está te dando benefício de entrar no país. Você não tem como falo, direito de nada. Ah, tenho direito. Não, não tem direito de nada. Você tem o benefício de entrar. E a segunda coisa, a imigração ela é uma entidade que eu chamo de egoísta. Ela não quer saber o que o país vai providenciar para a tua família aqui nos Estados Unidos. Ela quer saber o que você, como profissional, vai trazer de benefício para o país. Você vai agregar na área de estudo, acadêmico, científico, vai gerar empregos, vai gerar impostos. O que você vai agregar? Ao você comprovar isso, eles te dão o visto. Então, mais do que nunca é aquela tríade que você me falou, né? Primeiro você cria um plano, o segundo você faz o calendário, o terceiro gere valor. Aí gerando valor você passa a ser a pessoa perfeita para o que você quiser fazer. Mas eu acho que isso vale em qualquer lugar do mundo, na real. Mas de novo, é que a imigração, ela virou esse assunto polêmico e a Europa, ela foi invadida, né, por imigrantes ilegais e aí aceitaram, tal, e aí virou, tá, toda essa zona, essa mistura lá entre países. Você pega, nada contra, não é isso, mas você pega hoje na região de Londres, pega todos os prefeitos da região de Londres, não tem mais londrino. Não tem londrino prefeito ali da região. Sim. Agora Nova York, o prefeito lá de Nova York, que foi eleito agora, um comunista, né, ele é um comunista. Sim. Até na palestra do Trump ele falou assim, pô, eu prometi para vocês que em Nova York não entraria um socialista. E não entrou, entrou um comunista. Aí todo mundo deu risada. Mas você pega, isso levam políticas extremas, políticas imigratórias extremas, é que obviamente a federação ela é soberana do Estado. Então o prefeito lá ele pode falar o que ele quiser que não vai mudar a lei, né? Que bom que ele pode falar, né? Falar ele pode falar, é um país que pode falar. Pode, agora, exatamente. Mas, então assim, a imigração como um todo, é isso que eu falo, ela não é um cassino. Não é o preto ou vermelho do cassino. Isso é uma ciência.
com metodologia. É igual a medicina, gente. Perfeito. Eu que não conheço da medicina, se eu falar assim, doutor, eu vou contar um negócio. Meu pai um dia teve que operar, fazer mamária e safena. Né? Pra mim, eu falei, pô, os caras vão abrir meu pai, pegar o coração dele, tirar e não sei o que. Eu falei, o bichinho vai morrer, cara, não tem como. Porque, cara, na minha cabeça não entrava. Como que isso vai acontecer? Ele tava com um médico maravilhoso, maravilhoso. E eles, meu pai na maca, indo pro centro cirúrgico, eu virei pro doutor ali meio chorando, falei, Doc, pô, ele vai morrer, né? Aí ele falou, por que ele vai morrer? Por que ele morreria? Eu falei, pô, você vai tirar o coração do homem fora, cara. Ele virou pra mim, ele falou assim, ó, você trabalha com o quê? Imigração. Ele falou, então cuida dos vistos que eu cuido do coração. Ele falou, cara, eu opero 3 operações dessas por dia. Exatamente. É o meu dia a dia. Isso é uma ciência, tem metodologia, tem estudo. Imigração é da mesma forma. Só que o que acontece, ela é menos respeitada, no sentido de que fala até papagaio fala. Então chega na internet um monte de retardado falando um monte de coisa de imigração, e as pessoas que estão do outro lado tendem a acreditar porque não sabem ali o histórico. Né? E até uma coisa importante, assim, imigração, pra você ter ideia da relevância do que eu estou falando, da profundidade, não é obrigatório usar um advogado. Nós temos advogados. Porque eu brinco que eu falo assim, você operaria com um enfermeiro? Não. Então, você não vai fazer um visto que não seja com um advogado. É o mesmo racional. Mas não é, nesse caso, não é obrigatório um advogado. Então, o que acontece com isso? Eu tenho, por exemplo, sei lá, que eu perdi a conta de 10 ex-funcionários meus que trabalharam às vezes 1, 2 meses e foram lá e levantam a bandeira da imigração trazendo o assunto para eles como se eles fossem os maiores experts. Porque eles contam histórias, por exemplo, que aconteceram com a gente. Quem está do outro lado não sabe a veracidade disso. E às vezes acredita numa falácia, numa mentira ou numa meia-verdade. Não, por isso que o mais importante é ter uma boa fonte. Né? Exatamente. O objetivo desse podcast, inclusive, foi esse, né? Exato. Que é como a nossa missão como Gestão DS é realmente aumentar a produtividade, a felicidade e a capacidade de propósito do nosso colega médico, né? Então, assim, esse é um assunto muito relevante. E, Roberto, tá ficando noite, já tinha que conversando pra caramba. Tá bom, o papo tá bom. E assim, a gente sempre finaliza o nosso podcast, assim, com uma prescrição, né? Porque como é um podcast voltado para médicos, né? Sim. Então a gente fez o diagnóstico, né? Foi aquele primeiro diagnóstico, analisou os exames agora tem que prescrever um remédio para essa pessoa, né? Se você fosse colocar o jaleco do médico no seu lugar, assim, né, em relação à imigração, digamos que tem um colega que está querendo fazer esse processo, assim, eu sou uma pessoa de verdade, então você pode fazer até comigo, como você prescrever, quais os próximos passos dele, assim? Como é que ele te acha? Se ele sendo um cara da Gestão DS, um cara da gente, né? Ele vai ter alguma coisa diferente? Qual seria o primeiro passo? Ajuda essa pessoa, como é que ela chega aí? Então, eu vou fazer, né, eu gosto muito da medicina, qual o nome é? Medicina que cuida da longevidade. Longevidade. Não geriátrica. Não, tem um outro nome que ficou na moda, não é regenerativa. Regenerativa, funcional e tal. Eu brinco que eu falo, se eu fosse me comparar dentro da área da saúde, eu falaria que eu sou o médico olhando pelo teu bem-estar lá na frente. Ou seja, eu vou ver como você está aqui olhando lá na frente. Então a primeira coisa que eu falo é, não esperem precisar ir embora do Brasil. Exatamente. Busquem enquanto é uma vontade, não enquanto uma necessidade. Que é igual, né, se você se cuidar, fazer exercício, comer bem, você tem menos tendências com doenças cardiovasculares, esse tipo de coisa. É a mesma coisa aqui, então a gente tem que começar já a se cuidar, se preparar para quem sabe um dia. Eu tenho meu Instagram, Roberto Spiegel, S-P-I-G-H-E-L, tem o Instagram da Morareua, né, Morar EUA, né, de Estados Unidos, e ali pode mandar uma mensagem para mim ou para a empresa marcando uma consulta. Né? Aí alguém do meu time vai sentar com você 1 hora, fazer um diagnóstico individual com cada um, né, das pessoas que estão assistindo aqui, para a gente poder ver se é para você, qual é o teu caminho, qual é as possibilidades, qual é a forma, porque eu tenho certeza que assim, se você quiser fazer e tiver condições, a gente vai representar. Você falou, né, de cuidar das pessoas. A missão dentro da Morareua, eu digo, cara, você fala, por que a Morareua cresceu tanto nesses últimos anos? Porque a nossa missão, ela é gerar oportunidade e proteger o nosso cliente aqui nos Estados Unidos. Então o visto, ele é um deles, mas todos os caminhos que eu estou falando, de emprego, de clínica, de tudo, ninguém de imigração faz isso. É porque, de novo, eu sou um estrategista de vida, cara. O meu trabalho é mudar as pessoas de vida. E aí é um pacote, não é só um visto.
Fantástico. Pô, Roberto, muito obrigado. E, gente, vocês ouviram o Roberto agora, né? Eu estou participando do processo pessoalmente, tanto como pessoa física, como empresa. Então, se você assistiu esse podcast, gostou dele, fez sentido para você, entre em contato com o Beto lá, fala que veio do podcast, para a gente saber se isso aqui está chegando a mais pessoas, porque é realmente, eu acredito como um empreendedor, como cofundador de Região DS, como pessoa física mesmo, que a gente tem que ter muitas oportunidades. Pessoas que têm muitos recursos, né? Elas podem escolher usá-los ou não. E aqui vocês acabaram de ver um recurso extremamente fantástico, um país que já é um país bem mais maduro que o nosso, né? Mais oportunidades, mas também mais desafios. E aquele ponto todo, eu sempre falo para meus filhos, né? Eu nunca pedi uma vida mais fácil, nem quero que eles tenham uma vida mais fácil. Eu quero que eles tenham mais recursos. Então esse nada mais é do que um próximo recurso, uma nova ferramenta, é como se fosse mais uma ferramenta técnica, como a gente médico que a gente utiliza, né? Então, Beto, muito obrigado, brother. Obrigado mesmo. Obrigado. Tá? Obrigado. E eu vejo vocês, se eu ainda for host, nesses eventos especiais, né, aqui nos Estados Unidos, no nosso próximo episódio do Prontuário de Gestão.